Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Nessa semana, vocês que já aprenderam sobre a estrutura dos contos, sobre as características do conto, vocês vão escrever um conto. Então, eu trouxe para vocês algumas dicas, um passo a passo de como nós escrevemos um texto, um conto, né, do gênero narrativo. Para escrever qualquer texto, é necessário nós sermos específicos quanto ao tipo de texto. Vocês devem atentar-se à técnica que será utilizada e ao estilo do texto. Então, o primeiro passo para que você escreva um bom conto é saber que o conto é do gênero narrativo, é um texto breve, curto e de ficção. Então, cabe aí elementos da sua imaginação também. Um segundo passo é a escolha do tema. A escolha do tema, ela é muito importante na hora de escrever um texto, porque nós temos que escolher um tema com o qual nós estamos familiarizados. E em se tratando de uma história curta, mais ainda, não dá para escolher um tema muito complexo, porque nós temos pouco espaço de tempo para esse desenrolar da narrativa. Então, o tema ideal é sempre aquele com o qual nós estamos familiarizados. É um assunto que nós entendemos, nós conhecemos bem. Depois de selecionar o tema, você deve começar a pensar nas personagens. Quem são as pessoas que vão participar da história, que vão ajudar a história a se desenrolar? Então, nós temos que lembrar que os personagens presentes na história, eles cumprem uma função. Então, nós temos a personagem principal, nós temos um personagem que é ali, ele pode atrapalhar a vida desse personagem principal, que é o que a gente chama de antagonista, né? E temos alguns personagens que são os coadjuvantes aí dessa história, porque eles não cumprem um papel de grande importância, mas todos eles têm uma certa importância no enredo. Então, ao pensar nas personagens, nós temos que pensar na descrição dessas personagens. Então, pensar em todos os detalhes, não só na aparência física deles, como os gestos, os gostos, os hábitos, os pontos de vista, né, a personalidade. Uma vez definido quem são as pessoas, quem são as personagens que participam dessa história, você vai também pensar no tempo em que se passa essa história. Se no presente, se no futuro, se no passado. Então, você deve levar em conta os seus conhecimentos sobre o presente, sobre o passado, ou o que você imagina prever para o futuro dessas pessoas que estão participando da história. Depois, você tem que pensar se esse conto será narrado em terceira ou em primeira pessoa. O narrador dessa história, ele vai participar? Ele será um narrador personagem? Ou não, ele é só observador, ele está só de fora acompanhando a história. Ou melhor, ele pode ser um narrador onisciente, que é aquele que conhece os sentimentos, os pensamentos dos personagens. Então, que tipo de narrador você quer que conte essa história? E lembrem-se que narrador e autor são diferentes. Narrador é aquele que conta a história. Por fim, a última coisa, o último passo para que o conto seja escrito, né, é vocês lembrarem dessa estrutura do conto e de qualquer outro texto, que é uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Então, a história ela deve seguir uma linha bem definida,
para que o leitor não se perca. Então, na primeira parte, que é a introdução, você vai apresentar o ambiente, os personagens para o leitor. Depois, no desenvolvimento, vocês vão contar os conflitos, o que acontece com as personagens e o clímax, né? O que acontece ali que muda o curso da história, o que atrapalha, o que é um obstáculo para a personagem principal que ela tem que solucionar, um problema que essa personagem vai precisar resolver. E por fim, na conclusão, vocês vão colocar a solução encontrada pelos personagens para os conflitos. Então é o desfecho ali. Vai ser um final feliz, vai ser um final triste. Então, prestem bastante atenção nessa estrutura, que todos os textos e o conto, os textos do gênero narrativo precisam ter, precisam seguir. Pois bem, eu preparei também um esquema, é um mapa mental, e eu vou compartilhar com vocês agora no finalzinho do vídeo, que vai ajudá-los também com esse passo a passo. Amanhã eu posto as atividades no mural, fiquem atentos então ao horário de postagem e nós faremos juntos, ok? Um abraço, até amanhã!